Bom, nessa aula, já que a gente começou a olhar lá o nosso Developer Tools, tá? Isso aqui é mais uma ferramenta, tá? Do que JavaScript em si. Mas é uma ferramenta muito importante que a gente acaba usando ela muito no nosso dia a dia como front-end designers, tá? Trabalhando com front-end, que é o nosso console, e eu não estou falando desse aqui, eu estou falando do console computacional, tá? Bom, o console é uma interface de texto que também possui um interpretador de código. Então, basicamente, um console serve para você inserir códigos computacionais, geralmente fazendo algum pedido, alguma requisição, né? Executando alguma expressão, e aí o console retorna para a gente o resultado desse pedido ou dessa expressão, tá? O console, ele existe nos computadores Apple, né? Existe um aplicativo, né, um programa chamado Terminal, e ele basicamente é um console geral para o sistema operacional todo, que você também consegue escrever JavaScript nele e tal, testar, fazer coisas com JavaScript nele. E no Windows existe o Prompt, tá? Que também é um console, é o console do sistema operacional Windows. Mas no nosso caso, como a gente está trabalhando com páginas web, front-end para web, o que a gente vai usar então é o console do nosso browser, do nosso navegador, tá? Então, eu vou voltar aqui agora no Chrome. Eu já estava aqui com o nosso Developer Tools aberto aqui, né? Eu vou só agora na aba console, olha só. E esse aqui é uma interface de console onde eu posso digitar qualquer coisa aqui, tá? E, bom, eu preciso saber o que digitar, tá? E para saber o que digitar, existe toda a documentação do JavaScript. Esse console aqui, ele vai então interagir com JavaScript, tá? Que é o papel do nosso client-side, é o papel do nosso navegador. Então eu posso escrever JavaScript aqui, a gente ainda não sabe escrever, né? A gente vai aprender aqui, né, nesse módulo do nosso curso, tá? Mas só para te dar um exemplo, tá? Eu não vou explicar muito certinho porque a gente vai ver nas aulas futuras, mas eu vou te mostrar um exemplo aqui do que eu vou fazer, tá? Então vamos supor que eu vou entrar aqui no Wikipedia, tá? Vou entrar aqui no Wikipedia, em português. Bom, tá a página aqui do Wikipedia, tem bastante texto, bastante conteúdo, beleza? Eu vou clicar aqui para limpar isso aqui. Percebe que o console, uma das funções dele é sempre comunicar para a gente o que está acontecendo por trás da cortina, digamos assim, tá? Então, olha só, se a gente começa a querer testar coisas do nosso código, se está funcionando, o console é o lugar certo para a gente fazer isso, porque ele já vai dando mensagens para a gente e tal. Enfim, vou mostrar um exemplo de como a gente pode usar o console com JavaScript para a gente, então, tentar... Só para você ter um exemplo, tá? Vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou fazer uma coisa aqui que é declarar uma variável, tá? E eu vou chamar de parágrafos. E vamos supor que eu quero saber quantos parágrafos existem nessa tela aqui, tá? Aí essa variável, então, ela vai acessar o meu document, que é essa página inteira, né? E aí eu vou fazer assim, ó, query selector, que é uma propriedade do JavaScript, tá? Que a gente vai ver nas próximas aulas. E aí, então, eu vou falar que eu quero selecionar todos os parágrafos, tá? E eu estou selecionando todos os parágrafos e armazenando nessa variável que se chama parágrafos. Vou dar um Enter aqui, e agora se eu chamar parágrafos e dar um Enter, olha só o que acontece. O console me mostra, então, que existem 24 parágrafos, tá? E se eu expandir aqui, então... ele vai praticamente me mostrar muito mais coisas, tá? Isso aqui que a gente já está vendo é um nó, né? É uma instância, não exatamente uma instância, mas é um item do nosso DOM, do nosso Document Object Model, tá? E aí, então, eu sei que eu tenho 24 parágrafos, tá? Eu poderia simplesmente usar uma outra propriedade de JavaScript agora e fazer assim, ó, parágrafos.length. E aí, se eu der um Enter, ele me retorna só o número de parágrafos, que era o que eu gostaria de fazer desde o início. Eu posso fazer mais ainda, eu posso falar assim, ó, var
n parágrafos, tá? Número de parágrafos. Esse nome aqui é arbitrário, tá? Eu posso colocar o nome que eu quiser numa variável. A gente vai ter uma aula sobre variáveis. E aí eu posso falar que n parágrafos é igual a parágrafos.length. E aí agora se eu chamar n parágrafos, ele vai me retornar 24 também, e toda vez que eu chamar n parágrafos, ele vai saber que é 24. Bom, isso é um exemplo muito rápido, tá? De como utilizar o console. A gente vai ver mais pra frente outras formas de utilizar o console, e não vai ser direto aqui no console, a gente vai usar o console a partir de um arquivo JavaScript, tá? E aí vai ficar um pouquinho mais interessante, o uso do console vai ficar um pouco mais claro para você, tá? Mas basicamente esse é o console e a gente vai usar ele bastante, você vai usar ele bastante nos seus projetos de web design, beleza? Bom, então é isso, te vejo na próxima aula.